Prosperidade, segundo a visão de Chico Xavier e de muitos autores espíritas, não começa no bolso. Começa no campo invisível que a gente cultiva todos os dias dentro de casa. Pensamentos, hábitos, escolhas, disciplina e a maneira como lidamos com o bem, com o trabalho e com o próximo. Quando essa base interna se organiza, o dinheiro deixa de ser um visitante estranho que entra e some, e passa a encontrar um lugar onde pode permanecer sem virar motivo de briga, culpa ou ansiedade. Em outras palavras, o Espiritismo não promete fórmula mágica para enriquecer, mas aponta caminhos para não bloquear a abundância e para construir uma vida material mais estável, com consciência tranquila e paz por dentro. E se você quer uma ideia central para guardar logo no início, riqueza que chega sem estrutura emocional, sem retidão e sem propósito costuma virar peso. Já a prosperidade que nasce do trabalho honesto, da caridade possível e da administração responsável tende a crescer como uma árvore bem regada, sem pressa, mas com raízes fortes. É por isso que tantos ensinamentos espirituais insistem em algo simples e poderoso. O que sustenta a prosperidade é caráter, e o que destrói a prosperidade é desordem, por dentro e por fora. Agora, antes de continuar, já deixa o seu apoio aqui, se inscreve no canal e curte o vídeo, porque isso faz o conteúdo chegar em mais pessoas que também estão buscando uma vida mais equilibrada e abençoada, por dentro e por fora. Quando a gente fala em fazer a riqueza entrar na nossa casa, muita gente imagina apenas aumentar renda. Mas, pela ótica espírita, o entrar depende de duas portas, a porta de fora e a porta de dentro. A porta de fora é o trabalho, a competência, a disposição de aprender, a coragem de recomeçar, o esforço diário. A porta de dentro é o modo como você recebe e administra. Se você vive em conflito, se sente culpa por ganhar, se tem medo de perder, se gasta para preencher vazios emocionais, se compara com os outros, se entra em dívidas por impulso, o dinheiro vira água em peneira. Ele até pode entrar, mas escapa pelos furos invisíveis da ansiedade, do desperdício e da falta de direção. Por isso, o primeiro pilar que aparece em quase todas as falas e exemplos atribuídos ao Chico, e também em mensagens de autores espirituais, é o trabalho honesto. Trabalho, na visão espiritual, é ferramenta de progresso. Não é só ganhar dinheiro, é servir através do que você sabe fazer. E servir não significa se anular, nem aceitar injustiça, nem viver explorado. Significa colocar valor no mundo, resolver problemas, contribuir com algo útil. Quando o seu trabalho tem utilidade e você se empenha com dignidade, você cria uma espécie de sintonia com a lei do mérito. Não é um prêmio mágico, é consequência. Pessoas confiam mais, oportunidades aparecem com mais frequência, indicações surgem, portas se abrem. E mesmo quando demora, você está construindo uma estrada, não tentando pular o muro. E aqui entra um ponto delicado. Prosperidade não combina com atalhos tortos. O jeitinho pode até dar um ganho rápido, mas cobra caro depois, às vezes em forma de perdas, de medo constante, de conflitos, de noites sem dormir, de relações quebradas. A paz que acompanha o dinheiro limpo é um tipo de riqueza que muita gente só percebe quando perde. Então, se a pergunta é o que eu devo fazer, comece avaliando com sinceridade. Eu estou buscando crescer de um modo que não agrida minha consciência? Eu estou oferecendo algo útil através do meu trabalho? Eu estou desenvolvendo habilidades que aumentam o meu valor no mundo? Porque, sim, espiritualidade também é estudo, é disciplina, é aprimoramento. O segundo pilar é a caridade, mas não no sentido de dar tudo e ficar sem nada. Caridade, no Espiritismo, é amor em ação, dentro das possibilidades reais. E, curiosamente, caridade tem relação direta com prosperidade porque ela muda a forma como você se posiciona diante da vida. A pessoa caridosa não é apenas alguém que doa dinheiro. É alguém que doa tempo, atenção, paciência, respeito, orientação, uma palavra de ânimo, um gesto de honestidade. E isso cria redes, cria vínculos, cria confiança, cria reputação. E reputação, no mundo material, é uma espécie de capital invisível. Quem aprende a servir sem interesse mesquinho, sem humilhar, sem se achar superior, costuma receber de volta em formas que nem sempre são dinheiro imediato, mas que abrem caminhos para o dinheiro chegar com estabilidade. Existe um segredo simples aqui: prosperidade gosta de circulação. Quando tudo vira retenção, medo, apego, a vida endurece. Quando existe generosidade equilibrada, a vida amolece. A caridade, nesse sentido, desentope o fluxo. E não se trata de barganha com Deus, como se fosse eu dou para receber. É mais profundo. Quem se educa para pensar no coletivo, para agir com ética e para ajudar quando pode, também se educa para não destruir o próprio futuro com impulsos e vaidades. O terceiro pilar é a disciplina material, que muita gente acha pouco espiritual, mas é extremamente espiritual.
Porque administrar recursos é administrar energia. E energia mal administrada vira escassez. Não adianta orar pedindo estabilidade se você vive no desperdício, se compra para se anestesiar, se faz dívidas para provar algo, se não controla o que entra e o que sai. A espiritualidade séria não separa céu e chão, ela ensina que a organização da vida material é parte do aprendizado. Casa bagunçada, contas esquecidas, gastos sem rumo, promessas financeiras quebradas, tudo isso cria um clima de peso, como se a casa fosse um lugar onde o dinheiro não encontra paz. Às vezes, o que falta para a prosperidade entrar é simples: clareza. Saber quanto entra, quanto sai, onde escapa, por que escapa. A pessoa que começa a anotar gastos, reorganizar dívidas, estabelecer metas pequenas e realistas, cortar desperdícios, aprender a comprar com consciência, está fazendo uma reforma silenciosa no próprio destino material. E isso conversa com o espiritual, porque disciplina fortalece a vontade, e vontade é músculo de evolução. E junto da disciplina material vem a disciplina mental. Porque pensamento, na visão espírita, é semente. Não é uma fantasia positivista de achar que basta pensar e vai cair dinheiro do teto. Não é isso. É perceber que pensamento cria clima interno, e o clima interno interfere nas escolhas externas. Quem vive repetindo dinheiro é sujo, rico é tudo errado, não nasci para isso, ou vive no medo constante de perder, tende a tomar decisões baseadas em insegurança. E decisões inseguras muitas vezes geram resultados instáveis. Quando você ressignifica o dinheiro como ferramenta neutra, que pode servir ao bem, você para de sabotar as próprias oportunidades. Então, um exercício que pode ajudar, sem misticismo exagerado: observe suas frases automáticas sobre dinheiro. Observe como você se sente ao receber, ao cobrar, ao negociar, ao pedir aumento, ao precificar seu trabalho. Se você sente culpa, medo ou vergonha, isso vira travamento. E travamento vira estagnação. Prosperidade pede coragem serena, coragem de melhorar, de se valorizar, de dizer não para o que te destrói e de dizer sim para o que te constrói. A oração entra como quarto pilar, mas com uma diferença: oração não é pedido desesperado por riqueza. Oração é alinhamento. É pedir lucidez para agir certo, para enxergar oportunidades sem ansiedade, para resistir a tentações, para ter paciência com processos, para não se perder quando o dinheiro aumentar. Porque muita gente até ganha mais, mas também gasta mais para compensar vazios. Sua saúde, sua ética, isso não é vitória, é prova. A vida pode permitir ganhos para testar caráter. E pode permitir perdas para ensinar desapego e recomeço. O objetivo, no olhar espírita, não é ficar rico a qualquer custo. É ter o necessário com dignidade, crescer sem ferir consciências e dormir em paz. Agora eu quero te ouvir. Escreve nos comentários qual desses pontos você sente que mais precisa fortalecer hoje: trabalho, disciplina, oração, pensamento ou caridade. E se esse texto está te ajudando, compartilha com alguém que você ama e deixa seu like para o vídeo alcançar mais pessoas. Quando a gente aprofunda esse tema, percebe que um dos maiores bloqueios da prosperidade não é a falta de dinheiro em si, mas a relação emocional que se construiu com ele ao longo da vida. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases que, sem perceber, criam um conflito interno permanente: dinheiro é problema, quem tem muito dinheiro perde a alma, rico não entra no céu, quem ganha bem sempre está fazendo algo errado. Essas ideias, repetidas desde cedo, acabam formando uma espécie de veto invisível. A pessoa até deseja prosperar, mas, no fundo, sente medo do que isso representa. E quando desejo e medo caminham juntos, o resultado costuma ser estagnação. Dentro da visão espírita, isso é compreendido como um desalinhamento entre intenção e vibração. Não no sentido místico raso, mas psicológico e espiritual ao mesmo tempo. Se você associa dinheiro a culpa, conflito ou punição, suas escolhas tendem a sabotar o crescimento. Você recusa oportunidades, cobra menos do que vale, mantém-se em situações injustas por medo de ganhar demais, ou gasta impulsivamente porque, no fundo, não se sente merecedor de manter. Prosperidade não se sustenta onde existe autoabandono. Por isso, um passo essencial para permitir que a riqueza entre e permaneça na casa é trabalhar o merecimento com consciência. Merecimento, aqui, não tem nada a ver com orgulho ou superioridade. Tem a ver com reconhecer que o esforço digno merece retorno justo. O Espiritismo ensina que ninguém recebe sem razão, mas também ensina que ninguém cresce sem responsabilidade. Quando você aceita receber aquilo que é fruto do seu trabalho honesto, você não está tirando de ninguém, nem afrontando leis divinas. Você está apenas permitindo que a lei de causa e efeito funcione de maneira equilibrada. Outro ponto pouco falado,
mas muito presente nos bastidores da vida material, é o uso emocional do dinheiro. Muitas pessoas usam o dinheiro para anestesiar dores, compensar frustrações ou tentar preencher vazios afetivos. Compram para aliviar a ansiedade, gastam para se sentirem aceitas, se endividam para manter uma imagem, emprestam o que não podem para evitar conflitos, ajudam além do limite por culpa. Tudo isso cria um ciclo de desgaste que impede qualquer estabilidade. A espiritualidade não condena o prazer nem o conforto, mas alerta sobre o desequilíbrio. Quando o dinheiro vira muleta emocional, ele perde a função de ferramenta e vira fonte de sofrimento. E aqui entra um ensinamento silencioso, mas muito forte. Prosperidade pede maturidade emocional. A pessoa próspera, no sentido espiritual, aprende a diferenciar desejo de necessidade, generosidade de autoabandono, ajuda de invasão, conforto de excesso. Aprende a dizer não sem culpa e sim sem medo. Aprende a esperar quando precisa e a agir quando é hora. Essa maturidade não surge do dia para a noite, mas pode ser cultivada com pequenas decisões conscientes no cotidiano. Outro aspecto fundamental é a relação da prosperidade com o tempo. Vivemos numa cultura imediatista, onde tudo precisa dar resultado rápido. Mas, segundo a visão espiritual, muitos processos materiais obedecem a ciclos mais longos, porque envolvem aprendizado, correção de rota e amadurecimento interior. A ansiedade por enriquecer rápido costuma levar a escolhas arriscadas, promessas milagrosas, golpes disfarçados de oportunidade e frustrações profundas. O Espiritismo convida a paciência ativa, aquela que continua trabalhando, estudando, ajustando e servindo, mesmo quando os frutos ainda não apareceram. Isso não significa resignação passiva, nem aceitar miséria como virtude. Significa entender que crescer com solidez é diferente de crescer por impulso. Uma renda que aumenta devagar, mas de forma consistente, costuma vir acompanhada de estrutura emocional para sustentar. Já ganhos repentinos, quando não há preparo, muitas vezes se dissolvem com a mesma rapidez com que chegaram. A espiritualidade observa isso não como castigo, mas como consequência natural. Outro ponto importante é o ambiente do lar. A casa, na visão espírita, não é apenas um espaço físico, mas um campo energético moldado por pensamentos, palavras e hábitos. Ambientes carregados de reclamação constante, brigas frequentes, vitimismo permanente e pessimismo tendem a criar um clima de escassez, mesmo quando o dinheiro entra. Não porque exista uma punição espiritual, mas porque o próprio clima emocional dificulta decisões lúcidas e cooperação. Prosperidade gosta de ambientes onde existe diálogo, planejamento, respeito e algum nível de esperança. Isso não quer dizer que você precise fingir felicidade ou ignorar dificuldades. Pelo contrário, falar sobre problemas com clareza, buscar soluções juntos, planejar saídas possíveis, tudo isso melhora o clima do lar. Uma família que conversa sobre dinheiro sem tabu, sem agressividade e sem culpa, constrói um terreno muito mais favorável para prosperar do que uma família que evita o assunto ou transforma cada conversa em conflito. A gratidão também aparece como um elemento-chave nesse processo, mas precisa ser compreendida corretamente. Gratidão não é conformismo. É reconhecimento do que já existe como base para avançar. A pessoa que só enxerga o que falta vive num estado permanente de carência. A pessoa que reconhece o que já tem, mesmo desejando mais, constrói confiança interna. E confiança interna sustenta decisões mais firmes. Gratidão organiza o emocional e impede que a busca por mais destrua o que já foi conquistado. E existe ainda um ponto muito delicado, que costuma aparecer nas mensagens espirituais. Prosperidade exige coerência entre discurso e prática. Não adianta pedir estabilidade se você vive em desorganização. Não adianta desejar crescimento se você foge de responsabilidade. Não adianta querer abundância se você trata o pouco com descuido. A forma como você cuida do que já tem revela se você está preparado para receber mais. Pequenos hábitos dizem muito. Pagar contas em dia quando possível, respeitar acordos, cuidar dos objetos, honrar compromissos, evitar desperdícios. Tudo isso é educação espiritual aplicada à vida material. Se você chegou até aqui, vale refletir. Qual comportamento seu hoje mais contribui para a sua prosperidade e qual mais te sabota? Essa resposta, quando honesta, já é um passo enorme de transformação. Aproveita e me conta nos comentários se você já percebeu algum padrão que se repete na sua vida financeira. Muita gente assiste esse tipo de conteúdo, mas não percebe que compartilhar experiências ajuda outros a se enxergarem também. E se você ainda não verificou, dá uma olhada se está inscrito no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque muita gente acompanha, mas esquece de se inscrever.
Quando falamos em prosperidade à luz do Espiritismo, inevitavelmente chegamos ao tema da responsabilidade espiritual ligada ao uso do dinheiro. Não se trata apenas de ganhar ou manter recursos, mas de compreender o impacto que nossas escolhas materiais produzem em nós mesmos e nos outros. Muitos ensinamentos espirituais lembram que o dinheiro amplia aquilo que a pessoa já é. Se existe equilíbrio, ele favorece o bem. Se existe desordem interna, ele amplia conflitos. Por isso, crescer financeiramente também é um convite ao autoconhecimento. Um ponto que costuma passar despercebido é que prosperidade não significa viver sem desafios. Mesmo pessoas financeiramente estáveis enfrentam crises, perdas e imprevistos. A diferença está na forma como lidam com isso. A visão espírita ensina que cada fase da vida material carrega lições específicas. Há momentos de expansão, que pedem gratidão e prudência, e momentos de retração, que pedem humildade, aprendizado e reorganização. Quando a pessoa entende isso, ela deixa de se sentir punida pela vida e passa a se sentir educada por ela. Muitas vezes, a dificuldade financeira não é sinal de abandono espiritual, mas de ajuste necessário. Ajuste de hábitos, de prioridades, de expectativas, de postura emocional. E aqui entra um ensinamento importante: não é o dinheiro que resolve desorganização interna. Ele apenas máscara por um tempo. Se alguém carrega impulsividade, medo, orgulho ou necessidade excessiva de aprovação, o dinheiro pode até aliviar momentaneamente, mas depois potencializa esses mesmos conflitos. Por isso, antes de pedir mais, é sábio perguntar se você está preparado para lidar melhor com o que já tem. Outro aspecto essencial é a relação entre prosperidade e justiça. No Espiritismo, justiça não é vingança nem punição automática, mas equilíbrio. Receber mais também implica devolver mais, seja em forma de contribuição social, ajuda consciente, impostos pagos corretamente, respeito às leis, honestidade nas relações comerciais. Não porque exista um olho espiritual fiscalizando cada centavo, mas porque a harmonia interna se rompe quando a pessoa se beneficia às custas do prejuízo alheio. A prosperidade construída sobre injustiça costuma vir acompanhada de medo, insegurança e sensação de vazio, mesmo quando há dinheiro. Isso nos leva a um ponto sensível: ajudar sem se prejudicar. Muitos espíritas, movidos por boa intenção, confundem caridade com autossacrifício permanente. Emprestam o que não podem, assumem responsabilidades que não são suas, sustentam situações injustas por medo de parecerem egoístas. Com o tempo, isso gera desgaste, ressentimento e desequilíbrio financeiro. A espiritualidade não pede martírio. Pede consciência. A verdadeira caridade respeita limites. Quem se destrói tentando salvar o outro não está praticando amor, está repetindo padrões de culpa. A prosperidade saudável exige aprender a ajudar com critério, com amor e com discernimento. Às vezes, a melhor ajuda não é financeira. É orientação, apoio emocional, indicação de caminhos, incentivo à autonomia. Quando você aprende a ajudar sem se anular, você preserva sua energia, sua paz e sua capacidade de continuar servindo no longo prazo. Outro ponto fundamental é a educação financeira como ferramenta espiritual. Aprender sobre dinheiro, investimentos, planejamento, não é materialismo vazio. É responsabilidade. Ignorar como o dinheiro funciona no mundo material não é sinal de espiritualidade elevada, mas, muitas vezes, de negligência. A pessoa espiritualizada, segundo essa visão, busca conhecimento para administrar melhor recursos, evitar dívidas desnecessárias, planejar o futuro e não se tornar peso para os outros. Isso inclui pensar na velhice, em emergências, em sustentabilidade. Planejar não é falta de fé. Pelo contrário, planejar é cooperar com a vida. A fé madura não espera milagres para corrigir o que pode ser resolvido com organização. E organização reduz medo. Medo reduz impulsividade. Impulsividade reduz perdas. Tudo isso cria um ciclo virtuoso. A prosperidade também se relaciona com a forma como você lida com perdas. Perdas fazem parte da experiência humana e espiritual. Algumas são consequência de escolhas erradas, outras de circunstâncias externas, outras ainda de processos que fogem ao nosso controle. O que diferencia quem se recupera de quem afunda é a postura interior. A visão espírita ensina que nada se perde definitivamente quando se aprende com a perda. Quem transforma a dor em aprendizado fortalece a base para recomeços mais sólidos. Existe ainda um aspecto silencioso, mas poderoso, a coerência entre o que você pede e o que você vive. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas mantêm hábitos que sabotam qualquer avanço. Não é castigo, é incoerência. A vida responde mais aos atos do que às palavras.
Quando seus comportamentos começam a alinhar-se com aquilo que você deseja, o caminho se torna mais fluido. Não porque tudo fica fácil, mas porque você deixa de remar contra si mesmo. E aqui cabe uma reflexão importante: prosperidade não precisa ser comparada. Cada pessoa tem um ritmo, uma história, um ponto de partida e desafios específicos. Comparar-se constantemente com os outros gera inveja, frustração e decisões precipitadas. A espiritualidade convida a olhar para a própria trajetória, celebrar avanços, corrigir erros e respeitar processos. A comparação excessiva é uma das grandes fontes de infelicidade e também um obstáculo à prosperidade, porque gera ansiedade e perda de foco. Quando você começa a respeitar o seu tempo e a sua caminhada, você passa a fazer escolhas mais alinhadas com a sua realidade. E escolhas alinhadas produzem resultados mais estáveis. Se esse tema está fazendo sentido para você, escreve nos comentários se já viveu algum momento em que o dinheiro trouxe aprendizado, mesmo através da dificuldade. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E se você achou esse conteúdo útil, compartilha com alguém que precisa refletir sobre isso também e deixa seu like para fortalecer o canal. À medida que a prosperidade vai sendo construída de forma mais consciente, surge uma pergunta silenciosa que muita gente evita, mas que a visão espiritual não ignora: para que eu quero prosperar? Essa pergunta muda tudo. Porque quando o dinheiro tem apenas a função de status, comparação ou fuga emocional, ele nunca satisfaz. Mas quando ele tem propósito, ele organiza a vida. O Espiritismo ensina que toda conquista material ganha sentido quando está a serviço da evolução pessoal e coletiva. Não é sobre acumular por acumular, é sobre usar bem aquilo que se recebe. Muitas mensagens espirituais alertam que o dinheiro, quando se torna fim em si mesmo, tende a escravizar. A pessoa passa a viver para manter um padrão, agradar expectativas externas ou sustentar uma imagem. Isso gera ansiedade constante, medo de perder e dificuldade de desfrutar o presente. Prosperidade verdadeira não aprisiona. Ela amplia possibilidades com leveza. Permite escolhas, não imposições. E isso só acontece quando o dinheiro ocupa o lugar correto, o de ferramenta, não o de identidade. Outro ponto importante é o valor do equilíbrio entre o dar e o receber. Há pessoas que aprenderam a dar demais e a receber de menos, e outras que aprenderam a receber sem devolver. Ambos os extremos geram desequilíbrio. A espiritualidade ensina que a vida funciona melhor quando existe troca justa. Quem só dá pode se esgotar. Quem só recebe pode se endurecer. Prosperidade saudável nasce quando a pessoa aceita receber com gratidão e devolve com consciência, sem culpa e sem arrogância. E aqui entra algo muito prático: aprender a receber. Parece simples, mas não é. Muitas pessoas rejeitam elogios, recusam ajuda, se sentem desconfortáveis ao cobrar pelo próprio trabalho ou ao aceitar algo bom. Isso revela crenças profundas de desvalorização. Se você não se permite receber, bloqueia parte do fluxo da vida. Receber não é egoísmo. É reconhecimento de valor. Quando você recebe com humildade, você honra o esforço envolvido, inclusive o seu. Outro aspecto essencial é a forma como você lida com o crescimento. Crescer financeiramente muda a dinâmica da vida, das relações e até da identidade. Algumas amizades se afastam, novas responsabilidades surgem, expectativas aumentam. Quem não está preparado emocionalmente pode se perder nesse processo. O Espiritismo alerta para a necessidade de vigilância interior em fases de prosperidade. Não para viver com medo, mas para manter coerência, simplicidade e gratidão. A queda moral costuma acontecer quando o sucesso sobe mais rápido do que a consciência. A humildade, nesse contexto, não é negar conquistas, mas lembrar de onde se veio e para onde se quer ir. Pessoas verdadeiramente prósperas não precisam diminuir os outros para se sentirem grandes. Elas sabem que tudo é transitório e que o valor real está no caráter, não na conta bancária. Essa postura preserva relacionamentos, evita conflitos desnecessários e cria um ambiente interno mais estável, onde a prosperidade pode continuar fluindo. Outro ponto frequentemente abordado em ensinamentos espirituais é o desapego consciente. Desapego não é rejeitar o conforto nem viver em privação. É não permitir que as coisas controlem você. Quando o medo de perder é maior do que a alegria de usar, algo está fora de lugar. O apego excessivo gera rigidez, e rigidez dificulta a adaptação. A vida é movimento. Prosperidade também. Quem aprende a usar, cuidar e, se necessário, recomeçar, desenvolve uma segurança que não depende apenas de bens materiais. Existe ainda a questão do tempo e da prioridade. Prosperar não deve custar a saúde, a família, a paz ou a ética. Quando o trabalho consome tudo,
quando o dinheiro se torna justificativa para ausências constantes, quando o descanso é sempre adiado, a conta chega em outras áreas. A visão espiritual convida ao equilíbrio, trabalhar com dedicação, sim, mas sem abandonar o essencial. Prosperidade que destrói vínculos cobra um preço alto demais. E isso nos leva a um ensinamento muito simples, mas profundo. Cuide do seu lar como um espaço de acolhimento, não de tensão. A forma como o dinheiro é tratado dentro de casa influencia diretamente a prosperidade. Conversas agressivas, acusações, segredos, manipulações e disputas constantes criam um ambiente pesado. Já o diálogo honesto, o planejamento conjunto, o respeito às limitações e a construção de metas comuns fortalecem o campo familiar. A casa onde existe união emocional costuma ser mais resiliente diante das dificuldades materiais. Outro ponto importante é a constância. Prosperidade não é resultado de um único esforço heróico, mas da repetição diária de atitudes corretas. Pequenas escolhas feitas de forma consistente valem mais do que grandes decisões impulsivas. A pessoa que cuida do que tem, aprende com erros, ajusta rotas e não desiste diante de obstáculos constrói, aos poucos, uma base sólida. A espiritualidade valoriza a perseverança silenciosa, aquela que não faz alarde, mas transforma a vida. E, por fim, é essencial lembrar que prosperidade também envolve servir sem perder a si mesmo. Usar recursos para melhorar a vida de outros, apoiar causas justas, contribuir para um mundo melhor dá sentido ao que se conquista. Quando o dinheiro encontra propósito, ele deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser fonte de realização. Isso não exige grandes fortunas, mas intenção clara e coração aberto. Se você chegou até aqui, reflita com sinceridade. Para que você quer prosperar? O que mudaria na sua vida se o dinheiro ocupasse o lugar certo, nem acima nem abaixo do que merece? Escreve nos comentários o que mais te tocou nessa reflexão e compartilha esse vídeo com alguém que precisa repensar a relação com a prosperidade. Chegando ao fim dessa reflexão, vale reunir tudo em um ponto essencial que atravessa silenciosamente todos os ensinamentos espirituais sobre prosperidade. Ela não é um evento isolado, é um processo contínuo de alinhamento entre quem você é, o que você faz e como você usa aquilo que recebe. Não existe um momento mágico em que a vida decide abençoar alguém de forma aleatória. O que existe é a construção diária de condições internas e externas para que a abundância encontre espaço, estabilidade e propósito. Segundo a visão espírita, quando a prosperidade não chega, não significa automaticamente que a pessoa esteja errada ou abandonada. Muitas vezes, significa apenas que ainda existem ajustes sendo feitos, consciências sendo preparadas e aprendizados em andamento. A pressa humana raramente combina com os tempos da vida. E isso não é punição, é pedagogia. A vida ensina conforme a capacidade de cada um de sustentar aquilo que pede. Um erro comum é acreditar que prosperidade resolverá todos os problemas emocionais. A realidade mostra o contrário. Quem não aprende a lidar com frustrações, limites e responsabilidades tende a transferir esses conflitos para o dinheiro quando ele chega. Por isso, o Espiritismo valoriza tanto o equilíbrio interior. Prosperar sem equilíbrio é trocar um tipo de problema por outro. Prosperar com equilíbrio é transformar a vida de forma mais ampla e duradoura. Outro ensinamento importante é entender que cada pessoa próspera de um jeito. Para alguns, prosperidade é estabilidade financeira. Para outros, é liberdade de tempo. Para outros, é segurança para a família. Para outros, é poder ajudar mais. Quando você tenta viver a prosperidade do outro, perde a chance de construir a sua. A espiritualidade convida a autenticidade, alinhar seus objetivos com seus valores, não com expectativas externas. Também é fundamental lembrar que prosperidade não elimina provas. Ela muda o tipo de prova. Quem tem pouco aprende sobre sobrevivência, humildade e criatividade. Quem tem mais aprende sobre responsabilidade, desapego e justiça. Nenhuma fase é isenta de aprendizado. O que muda é a lição. E quem entende isso deixa de ver o dinheiro como fim e passa a vê-lo como ferramenta de crescimento. Existe ainda um ponto que Chico Xavier sempre deixou implícito em sua postura de vida: simplicidade. Simplicidade não é miséria, nem desleixo. É clareza sobre o que realmente importa. A pessoa simples, mesmo quando próspera, não perde o senso de humanidade. Não se afasta das pessoas, não se torna inacessível, não confunde valor com aparência. Essa simplicidade protege a prosperidade, porque mantém os pés no chão e o coração no lugar certo. Outro aspecto essencial é a confiança. Não a confiança cega de que tudo dará certo sem esforço, mas a confiança serena de quem faz a própria parte e aceita o que não controla. A ansiedade excessiva bloqueia a criatividade, prejudica decisões e enfraquece a saúde.
A confiança equilibrada fortalece a paciência, melhora o discernimento e ajuda a atravessar fases difíceis sem desespero. Prosperidade gosta de ambientes internos estáveis, não de tensão permanente. A gratidão, quando vivida com maturidade, também aparece como um pilar final desse caminho. Gratidão não impede ambição saudável, mas impede ingratidão destrutiva. A pessoa grata reconhece avanços, aprende com quedas e segue em frente com mais leveza. Ela não se sente vítima constante da vida, nem acredita que tudo lhe é devido. Essa postura gera uma relação mais harmoniosa com o dinheiro, com o trabalho e com as pessoas. E talvez um dos ensinamentos mais profundos seja este: prosperidade não substitui sentido. Dinheiro facilita, amplia e oferece conforto, mas não dá propósito por si só. O sentido vem da forma como você vive, serve, aprende e se relaciona. Quando o dinheiro se conecta a um sentido maior, ele deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser aliado. Quando não há sentido, nenhum valor é suficiente. Se você olhar para tudo isso com honestidade, vai perceber que a pergunta "o que devo fazer para a riqueza entrar na minha casa?" se transforma em algo mais profundo: quem eu preciso me tornar para sustentar aquilo que desejo? Essa pergunta muda o foco do exterior para o interior, e é exatamente aí que o Espiritismo concentra seus ensinamentos mais transformadores. Agora eu quero saber de você, depois de toda essa reflexão, o que mudou na forma como você enxerga a prosperidade? Escreve nos comentários, porque sua experiência pode ajudar alguém que está passando por um momento difícil. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje e deixa seu like para fortalecer o canal e permitir que mais pessoas tenham acesso a essas reflexões.